E se eu vos dissesse que o vosso sumo de laranja matinal não é assim tão saudável como imaginam, e aquele iogurte magro que comem ao lanche pode ser até mais prejudicial do que o comum? Parece provocador, não parece? Mas o mundo da alimentação saudável está cheio de armadilhas e equívocos em que caímos diariamente. Somos levados a comprar produtos com rótulos chamativos como fitness, eco ou sem gordura. Mas por trás dessas palavras, muitas vezes, não se esconde um benefício real, mas sim puro marketing. No vídeo de hoje, vamos fazer uma verdadeira auditoria na vossa cozinha e na vossa mente. Vamos desvendar os 20 mitos mais comuns e perigosos sobre alimentação que durante anos nos impediram de ser verdadeiramente saudáveis. Preparem-se para se surpreender, porque é bem provável que sigam algumas destas regras. Deixem já nos comentários qual foi o conselho mais estranho sobre alimentação em que já acreditaram. Fico muito curioso para ler. Mas afinal, de onde vêm todos estes mitos? E por que acreditamos neles com tanta facilidade? A resposta é simples. Primeiro, a ciência da nutrição está em constante evolução. O que era considerado verdade há 30 anos, hoje pode estar completamente refutado. Lembrem-se de como a manteiga foi demonizada, e agora fala-se dos benefícios das gorduras. Em segundo lugar, o marketing desempenha um papel gigantesco. É do interesse dos fabricantes criar novos superalimentos ou assustar-nos ora com gorduras, ora com hidratos de carbono, para nos venderem as suas alternativas magras ou com baixo teor de hidratos de carbono. E em terceiro lugar, temos o efeito do telefone sem fio. Alguém ouviu algo algures, interpretou mal, recontou, e pronto, um novo mito já se espalha pela internet. No fim, ficamos com uma salada de conselhos contraditórios e não sabemos em quem acreditar. O nosso objetivo hoje é separar o trigo do joio, com base em dados científicos atuais, e trazer de volta o bom senso para o vosso prato. Vamos começar esta jornada rumo à verdade. Bem, o primeiro e, talvez, o mais doce dos mitos. O açúcar mascavado é mais saudável que o branco. Vemo-lo em cafés, compramo-lo nas prateleiras de produtos saudáveis e até nos sentimos um pouco melhores ao adicioná-lo ao chá. A sua cor natural, caramelizada, parece sugerir que é mais benéfico. Mas vamos encarar a verdade. Na realidade, o açúcar mascavado é basicamente o mesmo açúcar branco refinado, ao qual foi adicionado um pouco de melaço. É este melaço que lhe confere a cor e um sabor ligeiramente diferente. Sim, esse melaço contém uma quantidade ínfima de minerais, como cálcio, potássio e ferro, mas a quantidade é tão insignificante que para obter qualquer benefício teria de consumir uma montanha de açúcar. E os malefícios de tal quantidade de sacarose superariam em muito qualquer benefício. Para o nosso organismo, tanto o açúcar branco como o mascavado são praticamente a mesma coisa. Um carboidrato simples que provoca um pico rápido de glicose no sangue. Portanto, não se deixe enganar pela cor. Se quer realmente reduzir os malefícios, o que precisa é diminuir a quantidade de qualquer tipo de açúcar, e não apenas trocar a sua cor. Já entendemos a questão do açúcar. Mas e a gordura? Durante décadas, convenceram-nos de que os produtos magros eram a chave para a magreza e a saúde do coração. As prateleiras dos supermercados estão repletas de leite magro, iogurtes e queijo fresco. Mas aqui esconde-se uma grande armadilha. Quando se remove a gordura de um produto, este perde o sabor e a textura. Torna-se aguado e sem sabor. O que faz o produtor? Certo, ele adiciona algo para lhe devolver o sabor. E na maioria das vezes, são açúcar, amido, espessantes e aromatizantes. No final, ao comprar um iogurte magro com preparado de fruta, pode estar a consumir mais açúcar do que num gelado normal. Evita gorduras, que são essenciais para o nosso corpo absorver vitaminas e produzir hormonas, e recebe em troca uma dose cavalar de hidratos de carbono rápidos. Isto leva a picos de insulina, e por mais paradoxal que pareça,
ao aumento de peso. Por isso, leia sempre a lista de ingredientes. Muitas vezes, um produto com teor de gordura normal, mas sem açúcar adicionado, será muito mais saudável do que a sua versão diet. Beba 8 copos de água por dia. Esta é uma frase que ouvimos constantemente, de personal trainers a revistas de bem-estar. Parece ser a receita universal para a saúde, mas na verdade, esta regra rígida dos 8 copos, ou cerca de 2 litros, é um grande mito. A necessidade de água é muito individual. Depende do seu peso, idade, nível de atividade física, do clima onde vive e até mesmo da sua alimentação. Uma pessoa que trabalha num escritório climatizado, por exemplo, precisa de muito menos água do que um atleta a treinar sob o calor intenso. Além disso, esquecemos-nos que a água não vem apenas da garrafa. Encontra-se em sopas, vegetais, frutas, chás e até cafés. Uma melancia ou um pepino, por exemplo, são quase inteiramente compostos por água. O nosso corpo é um sistema inteligente e possui um excelente indicador: a sede. O melhor conselho é: beba quando sentir sede. Não precisa de forçar o seu corpo a beber litros de água se não lhe apetece. Ouça o seu corpo. Ele irá indicar-lhe quando precisa de hidratação. Nos anos 90, os ovos eram o grande vilão do pequeno almoço. Durante anos, fomos alertados de que os ovos elevavam o colesterol no sangue e contribuíam para doenças cardíacas. Aconselhava-se as pessoas a comer não mais de 2 ou 3 ovos por semana, e a gema, então, era até para ser descartada. Felizmente, estudos modernos reabilitaram completamente este maravilhoso alimento. Os cientistas descobriram que o colesterol que obtemos através da alimentação tem um impacto muito pequeno nos níveis de colesterol no nosso sangue. O nosso corpo, principalmente o fígado, produz o seu próprio colesterol, e se o obtemos da comida, a produção interna simplesmente diminui. O que influencia muito mais o nível de colesterol mau, LDL, são as gorduras trans e o excesso de açúcar na dieta, e não os ovos. A gema do ovo, por sua vez, é um verdadeiro tesouro de vitaminas A, D, E, colina, crucial para o cérebro, e antioxidantes. Então, podem tranquilamente voltar a incluir os ovos na vossa ementa. É uma das opções mais nutritivas e equilibradas para o pequeno almoço. Quer emagrecer? Corte os carboidratos. Este mito deu origem a toda uma indústria de dietas baixas em carboidratos e cetogênicas. Pão, massa, batata, cereais, todos foram declarados inimigos da boa forma. Mas esta é uma crença perigosa e prejudicial. Demonizar um grupo inteiro de macronutrientes é completamente errado. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o nosso corpo e, especialmente, para o cérebro. O problema não reside nos próprios carboidratos, mas na sua qualidade e quantidade. Sim, os carboidratos simples, encontrados na farinha branca, doces e refrigerantes, realmente contribuem para o ganho de peso, pois são rapidamente absorvidos e provocam picos de açúcar no sangue. Mas os carboidratos complexos, de grãos integrais, vegetais e leguminosas, são nossos aliados. Eles são digeridos lentamente, proporcionam saciedade por mais tempo e contêm fibras, vitaminas e minerais. A exclusão total dos carboidratos pode levar à perda de energia, dificuldades de concentração e até mesmo a compulsões alimentares. A chave para o sucesso não é eliminá-los, mas sim escolher os carboidratos certos e consumi-los com moderação. É comum pensarmos que o que é fresco é sinônimo de melhor. Andamos pelo mercado, escolhemos os vegetais e as frutas mais bonitas, convencidos de que nelas reside o máximo de nutrientes. Já os produtos congelados, olhamos com desconfiança, considerando-os um alimento morto. Mas nem sempre é assim. Na verdade, vegetais e frutas congelados podem ser até mais benéficos do que os frescos. Por quê? Imagine o percurso de um tomate fresco até a sua mesa. Foi colhido ainda verde, viajou muito até ao armazém e depois permaneceu na loja. Durante este tempo,
sob a ação da luz e do oxigênio, perdeu uma parte significativa dos seus nutrientes, em especial a vitamina C. Agora, vejamos a congelação. Os vegetais e as frutas destinados a este processo são colhidos no auge da sua maturação, quando contém o máximo de substâncias benéficas. Em seguida, são submetidos à congelação rápida ou ultracongelação, um método muito veloz que preserva quase todas as vitaminas e minerais. Claro que um vegetal fresco, acabado de colher da horta, será o campeão em termos de nutrientes. Mas, se tivermos de escolher entre um produto fresco, que percorreu um longo caminho, e um produto congelado de qualidade, a segunda opção muitas vezes leva a melhor. Sumos detox, smoothies, chás especiais e dietas prometem-nos que vão eliminar do nosso corpo todas as toxinas e impurezas, purificando-nos por dentro e proporcionando uma sensação de leveza. Parece tentador, mas infelizmente é um dos maiores mitos da indústria da saúde. O nosso corpo não precisa de ajuda na forma de bebidas caras para uma limpeza ou desintoxicação. Já temos um sistema de desintoxicação perfeito e poderoso que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. São o nosso fígado, rins, pulmões, pele e intestino. O fígado é o filtro principal, que neutraliza substâncias nocivas. Os rins eliminam os resíduos metabólicos através da urina. Os pulmões livram-se do dióxido de carbono. Os conceitos de impurezas e toxinas, no sentido em que são utilizados pelos vendedores de programas detox, simplesmente não existem na medicina. A melhor forma de ajudar o nosso sistema natural de limpeza não é depender de sumos, mas sim beber água suficiente, comer mais vegetais e fibras, e sobrecarregar menos o fígado com álcool e alimentos processados. Todo o resto é pura e simplesmente marketing. O forno de micro-ondas é um tema de acalorados debates. Para alguns, ele é uma salvação na cozinha. Para outros, uma invenção do diabo que irradia os alimentos e destrói seus nutrientes vitais. Vamos esclarecer a verdade. O mito de que as micro-ondas tornam a comida radioativa ou cancerígena é totalmente infundado. As micro-ondas são radiação não ionizante, assim como as ondas de rádio ou a luz visível. Elas não têm o poder de alterar a estrutura genética dos alimentos. Elas simplesmente fazem com que as moléculas de água nos alimentos vibrem rapidamente, gerando o aquecimento. Mas e os nutrientes? Qualquer método de cozimento, seja ferver, fritar ou assar, pode levar à perda parcial de vitaminas, especialmente as hidrossolúveis, como a vitamina C e as do complexo B. E nesse aspecto, o micro-ondas se destaca. Como o aquecimento é muito rápido e requer pouca ou nenhuma água, a perda de vitaminas é frequentemente menor do que em outros métodos de cozimento mais demorados. Em suma, o micro-ondas é uma forma segura e bastante eficiente de preparar e reaquecer refeições, ajudando a preservar os nutrientes. Não comer depois das 6 da tarde. Esta é a regra de ouro para quem quer emagrecer. Mas o nosso corpo não segue um relógio e não desliga o metabolismo pontualmente às 18 horas. Este mito baseia-se numa ideia simples. À noite, somos menos ativos, e por isso, tudo o que comemos se transforma em gordura. No entanto, para o nosso peso, o que realmente importa não é a hora da refeição, mas sim a ingestão calórica diária total e o equilíbrio de proteínas, gorduras e hidratos de carbono. Se durante o dia criou um déficit calórico, um jantar leve às 20 horas ou 21 horas não prejudicará em nada a sua silhueta. Mais ainda, ir para a cama com uma fome insuportável é prejudicial. Pode levar a um sono de má qualidade e a despertares noturnos. E de manhã, é muito provável que acorde com um apetite voraz e acabe por comer muito mais do que o necessário. O importante não é quando come, mas sim o que e quanto. Um jantar leve, rico em proteínas e fibras, cerca de 2 a 3 horas antes de dormir, é perfeitamente normal e até benéfico para um descanso e uma recuperação de qualidade. À primeira vista,
Pode parecer lógico, saltar o pequeno almoço significa consumir menos calorias e, consequentemente, emagrecer. No entanto, na prática, esta abordagem frequentemente resulta no oposto. Não tomar o pequeno almoço não é a melhor estratégia para o controle de peso. Em primeiro lugar, depois de uma noite de jejum, o nível de açúcar no sangue encontra-se baixo. Ao saltar o pequeno almoço, prolongamos essa condição, o que pode resultar em fraqueza, irritabilidade e dificuldade de concentração. Em segundo lugar, a fome não desaparece, pelo contrário, acumula-se. À hora do almoço, estará com tanta fome que, com elevada probabilidade, escolherá alimentos mais calóricos, ricos em gordura ou doces, e comerá uma porção bastante maior do que o necessário. Estudos demonstram que as pessoas que tomam o pequeno almoço regularmente tendem a ter um peso mais saudável e a comer em excesso com menos frequência ao longo do dia. Um pequeno almoço equilibrado, que contenha proteínas, hidratos de carbono complexos e gorduras saudáveis, ativa o metabolismo, fornece energia e ajuda a controlar o apetite. Por isso, não o deve descurar. Na busca por uma alimentação mais saudável, muitas pessoas trocam o açúcar branco por alternativas naturais. Mel, xarope de ácer, xarope de agave ou açúcar de coco. À primeira vista, parecem mais saudáveis, afinal, vêm da própria natureza. No entanto, para o nosso organismo, a diferença não é assim tão significativa. É verdade que o mel e o xarope de ácer contêm alguns antioxidantes e minerais, mas o seu principal componente são os mesmos açúcares simples, glicose e frutose. O xarope de agave, que foi muito popular em certa altura, pode conter até 90% de frutose. Em grandes quantidades, a frutose sobrecarrega o fígado e pode contribuir para o acúmulo de gordura visceral. Qualquer um desses adoçantes eleva igualmente o nível de açúcar no sangue e possui um alto teor calórico. Usá-los em vez do açúcar comum é um auto-engano. Podem ser consumidos em quantidades muito moderadas, apenas pelo sabor, mas considerá-los alimentos saudáveis é um grande erro. A chave, como sempre, está na moderação. A dieta sem glúten tornou-se incrivelmente popular. Os produtos sem glúten são frequentemente promovidos como opções mais saudáveis e dietéticas. Muitas pessoas eliminam o glúten da dieta, por vezes sem sequer saber o que é, na esperança de perder peso ou melhorar o bem-estar. Vamos esclarecer alguns pontos. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, centeio e cevada. Para a grande maioria das pessoas, ele é completamente inofensivo. A sua exclusão da dieta só é necessária quando há indicação médica. São os casos de doença celíaca, uma doença autoimune grave, ou de sensibilidade ao glúten não celíaca, devidamente diagnosticada por um médico. Para todas as outras pessoas, a exclusão do glúten não traz qualquer benefício e pode até ser prejudicial. Alimentos integrais, que contêm glúten, são uma fonte importante de fibra, vitaminas do complexo B e ferro. Já os produtos sem glúten processados, para compensar o sabor e a textura, contêm frequentemente mais açúcar, gordura e amido, e são, geralmente, mais pobres em nutrientes. Assim, se não tem um diagnóstico médico, não há razão para ter receio do glúten. Sal rosa do Himalaia, sal preto, sal marinho cinzento. Nas prateleiras dos supermercados, surgiram inúmeros tipos de sal, que custam mais do que o sal de cozinha comum e são apresentados como mais benéficos. Falam-nos sobre dezenas de minerais únicos que contém. Soa bem, mas na verdade, não passa de mais uma jogada de marketing. Qualquer sal, independentemente da sua cor ou origem, é composto por 97–99% da mesma substância, cloreto de sódio. É o seu excesso que é prejudicial à saúde e pode levar ao aumento da pressão arterial e a problemas cardíacos. Sim, no sal marinho ou do Himalaia, existem de facto traços microscópicos de outros minerais, magnésio, potássio, cálcio.
mas a sua quantidade é tão ínfima que não tem qualquer impacto na saúde. Para que se obtenha algum benefício deste sal, seria necessário consumi-lo em doses letais. Por isso, não vale a pena pagar mais por uma embalagem bonita. A regra de ouro para o sal é consumi-lo o mínimo possível, não mais de 5 gramas por dia, conforme recomendado pela OMS. Para muitos, o rótulo orgânico num produto tornou-se sinônimo de saudável. Estamos dispostos a pagar mais por vegetais, cereais e carne orgânicos, acreditando que são mais nutritivos e seguros. Mas será que essa percepção corresponde à realidade? O status orgânico significa que o produto foi cultivado sem o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes sintéticos. Esta prática é, de facto, benéfica para o meio ambiente. Contudo, quando se analisa o valor nutricional, a diferença entre produtos orgânicos e convencionais é mínima, ou por vezes, inexistente. Numerosos estudos compararam estes alimentos e não encontraram diferenças significativas no teor de vitaminas e minerais. No que diz respeito aos pesticidas, a quantidade de resíduos nos produtos convencionais é estritamente regulada e está dentro de níveis considerados seguros para o consumo humano. Além disso, é importante notar que mesmo na agricultura orgânica são utilizados pesticidas, embora de origem natural, e nem todos são completamente inofensivos. Portanto, a escolha de produtos orgânicos parece ser mais uma questão de convicções pessoais e de preocupação com o meio ambiente, do que um meio para obter mais nutrientes. O mito de que um copo de vinho tinto faz bem ao coração é muito persistente e sedutor. Baseia-se em estudos sobre o resveratrol, um antioxidante presente na casca da uva, a quem são, por vezes, atribuídas propriedades quase milagrosas. No entanto, para se obter uma dose terapêutica de resveratrol, seria preciso beber não um copo, mas várias garrafas de vinho por dia, o que, obviamente, causaria um dano colossal. Os dados científicos modernos indicam que não existe uma dose segura de álcool. Qualquer quantidade de etanol é uma toxina para o nosso organismo, especialmente para o fígado e o cérebro. Mesmo o consumo moderado de álcool aumenta os riscos de desenvolvimento de doenças oncológicas, hipertensão e outros problemas de saúde. Qualquer pequeno benefício potencial dos antioxidantes presentes no vinho é completamente anulado pelos malefícios do álcool. Se deseja beneficiar o seu coração, é melhor consumir um punhado de frutos silvestres escuros ou uvas e praticar exercício físico. Isso será muito mais eficaz e seguro. Mas de onde vem a tua proteína? Essa é a primeira pergunta que qualquer pessoa que decide reduzir o consumo de carne ouve. Existe um mito profundamente enraizado de que a proteína completa só pode ser obtida de fontes animais. Na verdade, o reino vegetal é incrivelmente rico em proteína. As leguminosas, como as lentilhas, o grão de bico, o feijão e as ervilhas, são excelentes fontes. Tofu, tempeh e edamame, derivados da soja, contêm todos os aminoácidos essenciais. Frutos secos, sementes, quinoa e trigo sarraceno. Todos estes são alimentos com alto teor proteico. A chave para quem adota uma alimentação à base de plantas é a variedade. Ao combinar diferentes fontes de proteína vegetal ao longo do dia, por exemplo, leguminosas e cereais, é possível obter facilmente o conjunto completo de aminoácidos essenciais necessários ao nosso organismo. Uma dieta vegetal rica em proteína, além disso, fornece-nos grandes quantidades de fibra, vitaminas e antioxidantes, nutrientes que muitas vezes faltam na alimentação dos consumidores de carne. Portanto, é totalmente viável viver sem carne, ser saudável e forte. Para milhões de pessoas, uma xícara de café pela manhã é um ritual. Mas junto com a energia, muitas vezes surge uma preocupação. Será que o café desidrata o corpo? Este mito está ligado ao fato de que a cafeína tem um leve efeito diurético, ou seja, pode fazer com que você precise ir ao banheiro com mais frequência. No entanto, inúmeros estudos demonstram que esse efeito é muito fraco
e se manifesta principalmente em pessoas que não consomem café regularmente. Se você está acostumado com 1 ou 2 xícaras diárias, seu corpo se adapta e o efeito diurético praticamente desaparece. Além disso, não podemos esquecer que o café é composto por cerca de 98% de água. Afinal, o líquido que você ingere com a bebida compensa, e muito, as mínimas perdas que a cafeína possa provocar. Portanto, sua xícara de café matinal pode, sim, ser contabilizada na sua ingestão diária total de líquidos. Claro, isso não significa que o café deva substituir a água, mas definitivamente não há motivo para se preocupar com desidratação por causa dele. A premissa de que comer gordura engorda parece tão lógica, não é mesmo? Essa ideia simplista serviu de base para toda uma era de dietas com baixo teor de gordura. Contudo, o nosso corpo é muito mais complexo do que isso. Na realidade, o principal responsável pelo ganho de peso não são as gorduras, mas sim o excesso de calorias, sobretudo provenientes de carboidratos simples e açúcares. Quando consumimos muitos doces e alimentos ricos em carboidratos refinados, o nosso corpo recebe uma quantidade enorme de energia rápida. Tudo o que não consegue gastar de imediato é convertido e armazenado na forma de gordura. Já as gorduras saudáveis, encontradas em alimentos como abacate, nozes, azeite de oliva e peixe gordo, são, pelo contrário, essenciais para a nossa saúde. Elas desempenham um papel crucial na construção de membranas celulares, na produção de hormônios e na absorção de vitaminas lipossolúveis. Além disso, as gorduras promovem uma sensação de saciedade prolongada, o que ajuda a controlar o apetite e a evitar o consumo excessivo de alimentos. Portanto, o que devemos temer não são as gorduras em si, mas sim a sua má qualidade, como as gorduras trans e o consumo calórico excessivo na dieta em geral. Os smoothies são, muitas vezes, vistos como um símbolo de um estilo de vida saudável. Afinal, o que poderia ser mais nutritivo do que um copo de frutas e vegetais batidos? No entanto, há alguns aspectos a considerar. Um smoothie pode ser extremamente benéfico, ou, na verdade, uma autêntica bomba de açúcar. Tudo depende da sua composição. Se misturar no liquidificador várias frutas doces, por exemplo, banana, manga e uvas, e adicionar mel ou xarope, estará a consumir uma dose enorme de frutose. Ao contrário de uma peça de fruta inteira, onde o açúcar está ligado à fibra e é absorvido lentamente, no smoothie, este encontra-se numa forma líquida e facilmente disponível. Isto provoca um pico de açúcar no sangue tão acentuado quanto o de um copo de refrigerante. Além disso, num único copo de smoothie, é fácil beber o equivalente a 3 ou 4 peças de fruta, que dificilmente conseguiríamos comer de uma só vez. Isto leva a um excesso de calorias. Para que o smoothie seja verdadeiramente saudável, a sua base deve ser pouco doce ou não açucarada. Pense em vegetais, folhas verdes, abacate ou iogurte magro. As frutas e bagas devem ser adicionadas em pequenas quantidades, apenas para dar um toque de sabor. Durante muitos anos, a margarina foi considerada uma alternativa saudável à manteiga. Era feita de óleos vegetais, e por isso não continha o colesterol que tanto se temia. Contudo, para transformar óleos vegetais líquidos em margarina sólida, era necessário um processo chamado hidrogenação. Este processo criava as chamadas gorduras trans, moléculas de gordura artificialmente modificadas, que se revelaram incrivelmente prejudiciais à saúde. As gorduras trans aumentam os níveis de colesterol mau e diminuem os de colesterol bom, provocam inflamação sistêmica no organismo e aumentam significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Hoje em dia, muitos fabricantes alteraram a sua tecnologia e produzem margarina sem gorduras trans. No entanto, a margarina continua a ser um produto altamente processado, com uma longa lista de ingredientes. A manteiga natural, quando consumida com moderação, é um produto muito mais integral e facilmente assimilável pelo nosso organismo.
O essencial, como sempre, é não exagerar no consumo. Pois bem, como podemos ver, o universo da nutrição está repleto de mitos, muitas vezes criados por marqueteiros e não por cientistas. Tememos as gorduras saudáveis e os ovos, mas bebemos smoothies, açucarados sem pensar. Pagamos a mais por alimentos orgânicos e o saudável açúcar mascavado, sem perceber que tudo não passa de uma ilusão. A principal conclusão que podemos tirar hoje é a seguinte: não existem alimentos milagrosos, nem proibições rigorosas que nos trarão saúde. Saúde é equilíbrio, variedade e uma abordagem consciente. Leiam os rótulos, analisem a informação e, o mais importante, ouçam o vosso corpo. Não acreditem em títulos chamativos e promessas de resultados instantâneos. O verdadeiro autocuidado não é seguir dietas da moda, mas sim construir uma relação saudável e duradoura com a comida. Obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se este vídeo vos foi útil, não se esqueçam de deixar um gosto e subscrevam o canal para não perderem novas revelações. E agora, a pergunta que vos deixo: qual dos mitos da nossa lista vos surpreendeu mais? Ou talvez tenhamos deixado algo de fora? Deixem as vossas opiniões nos comentários. Vamos conversar.